Sabe o que eu posso te garantir que o Alexandre de Moraes vai perder e vai perder feio? Fora do Brasil, a percepção majoritária é de que ele é um ditador e ele está destruindo a nossa democracia. Ele ainda tem uma influência junto com a imprensa militante do Brasil que apoiou tudo que ele fez e agora se vê, na sua grande parte, obrigado a continuar apoiando. Mas lá fora, no mundo que ainda existe um pouco de sensatez, de razoabilidade, ele é visto como um ditador. E aí vem mais um golpe contra Alexandre de Moraes por parte do Congresso americano. Recentemente nós tivemos um projeto de lei da Salazar, uma congressista, uma deputada federal americana, no qual ela fala em revogar, em anular, suspender os vistos para os ministros do STF que apoiaram a censura de cidadãos americanos. No caso, ela cita nominalmente Alexandre de Moraes como sendo um dos principais alvos para que ele não possa mais entrar nos Estados Unidos. Então seria uma situação tanto quanto embaraçosa o ministro do STF, que se diz o grande herói da democracia, ser barrado no maior país democrático do mundo por ser um ditador. Como se isso não fosse o bastante, um outro projeto de lei apresentado agora vai prejudicar não só Alexandre de Moraes, mas todas as instituições brasileiras ao reconhecer que o Brasil é um país que apoia a censura. Essa notícia saiu agora no Globo. Vamos lá, republicanos... Eu tirei o óculos para quê? Republicanos no Brasil apresentam PL que mira Alexandre de Moraes e cooperação com o Brasil. Aliados de Donald Trump também querem barrar repasses a entidades contra a desinformação que venham a censurar o TSE em casos de censura. E uma nova ofensiva de congressistas dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, um grupo de deputados do país apresentou nesta terça-feira um projeto de lei que, caso aprovado, pode restringir a cooperação financeira e judicial entre órgãos americanos e instituições do Brasil e barrar financiamento a entidades voltadas para o combate à desinformação que venham a assessorar a justiça eleitoral brasileira. Bom, vocês têm que entender que o Brasil teve muita ajuda dos Estados Unidos nessas eleições de 2022, essas eleições que colocaram Lula na presidência. FBI, CIA, houve uma participação criminosa por parte de entidades americanas. Esse projeto de lei barra essa cooperação para ajudar na censura do Brasil. E não só isso, barra o envio de fundos também. O projeto foi liderado por um parlamentar do Partido Republicano Donald Trump, parceiro de Jair Bolsonaro, do país aliado Chris Smith, líder do Subcomitê de Direitos Humanos Globais no Comitê de Relações Exteriores da Câmara. O texto é coassinado pelos correligionários Jim Jordan, presidente do Comitê Judiciário equivalente à Comissão de Constituição e Justiça no Brasil, e Maria Elvira Salazar, que se tornou uma liderança das casas da direita brasileira no Congresso americano. O texto proíbe que os Estados Unidos acatem a solicitação de entidades estrangeiras por cooperação em medidas judiciais, caso o procurador-geral, equivalente ao ministro da Justiça do Brasil, constate que o pedido causará, facilitará ou promoverá a censura ao direito de liberdade de expressão previsto na primeira emenda da Constituição americana. Inclusive solicitações que mirem plataformas digitais sediadas no país, que é o caso da Rede X. Então, nesse trecho, os deputados miram diretamente eventuais cooperações entre Brasil e Estados Unidos em decisões que envolvam a suspensão de perfis em redes sociais ou de plataformas inteiras. O que isso aqui quer dizer? Se o Brasil, o TRE, o TSE, decide suspender perfis, o STF, suspender perfis ou plataformas das redes sociais que são americanas, isso pode anular a cooperação, a coexistência judicial entre os dois países. Isso seria um ataque diplomático, vamos dizer assim. Não poderá ter envios de fundos mais, não poderá ter nenhuma cooperação judicial, não vai ter ministro do STF brasileiro viajando para participar das eleições americanas, não vai ter ninguém dos Estados Unidos vindo para o Brasil para participar das eleições brasileiras. É uma vergonha completa e absoluta, colocando o Brasil ali no mesmo nível de países ditaduras, como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e por aí vai. Então é um projeto de lei que já nasce forte, com deputados de grande nome dentro do Congresso americano, mas não só isso. A vida do Alexandre de Moraes, depois que o Donald Trump ganhar, e o Donald Trump vai ganhar, vai virar um verdadeiro inferno. Essas pessoas que se consideram como semideuses no Monte Olimpo, eles adoram viajar pelo mundo, adoram fazer compras, adoram ir em palestras, em faculdades. Aí eu te pergunto, como que uma pessoa vai viajar pelo mundo dizendo o protetor da democracia quando o maior país democrático do mundo
impede que ele entre lá porque ele é um ditador, um censurador. Vai ficar muito difícil ficar pagando para... Então, assim, no Brasil ainda pode sustentar a imagem um pouco, mas no resto do mundo, isso para eles é muito importante, que eles estão muito mais preocupados com as opiniões dos americanos e dos europeus do que do povo brasileiro. Na verdade, eles nem consideram o povo brasileiro assim, lá essas coisas todas. Então vai ser muito ruim, mas muito ruim mesmo. Inclusive, vai descredibilizar esses indivíduos que se acham acima da lei e da Constituição aqui no Brasil também. É um golpe, muito bem, tá tudo, o terreno está sendo preparado. E quando vier a culminação de tudo isso, gente, dos projetos, Donald Trump na presidência, os 2 projetos de lei no Congresso, quando vier a culminação de tudo isso, vai ser o momento mais vergonhoso na história da nossa Suprema Corte. Mas talvez isso seja necessário para a gente poder resgatar essa tão importante instituição para a nossa democracia. Um abraço.